Muito bom, então agora a gente vai para a aula 12 desse nosso curso em que a gente está se aprofundando nas doenças bolhosas, né? 12 aulas, cada uma de mais ou menos 15 minutos. Tem um bom tempo aí para você assistir e estudar tudo, né? Porque talvez você tenha caído diretamente nesta aula aqui, que é a de dermatite herpetiforme. É a dermatite herpetiforme que se relaciona à doença celíaca, a doença glúten induzida do intestino. Este é o paciente que tem problema com glúten. Não você aí que tenta fazer uma dieta meia boca, livre de glúten. É muito difícil evitar o glúten, sai caro. E você tentando fazer uma dieta livre de glúten do seu jeito aí, não está dando certo. E você provavelmente não tem doença celíaca. 1% da população mundial tem doença celíaca. Significa que para 99% dos pacientes, ao menos inicialmente, a gente diria que o glúten não vai trazer problemas, né? Mas, enfim, vamos lá. Doença celíaca e dermatite herpetiforme tem os mesmos achados histopatológicos e, na realidade, tem uma fisiopatologia que, no seu início, é a mesma. Dieta isenta de glúten faz a doença melhorar e reduz, inclusive, o risco de neoplasias intestinais, de linfoma intestinal, né? Linfoma tipo MALT, Mucous Associated Lymphoid Tissue, né, que pode ocorrer nos pacientes que têm dermatite herpetiforme e que têm doença celíaca, né, risco aumentado para linfoma do trato gastrointestinal. Então, os pacientes de dermatite herpetiforme têm ali entre 30 e 40 anos. Ocorre dermatite herpetiforme ocorre em 25% dos pacientes que têm doença celíaca. Então, 25% dos pacientes que têm a doença intestinal desenvolvem acometimento cutâneo. O raciocínio inverso, ele vai ser basicamente o seguinte: todos os pacientes que têm dermatite herpetiforme devem ter algum acometimento intestinal, porque a doença começa lá. Nem todos os pacientes que têm acometimento intestinal vão ter obstipação ou diarreia, gases, cólica. Nem sempre clinicamente o quadro vai ser exuberante no intestino para quem tem o acometimento na pele. Mas fato é que a doença começa no intestino e depois ocorre a manifestação na pele, que pode até ser mais exuberante. O cara só sabe que tem a doença cutânea lá com as vesículas das faces extensoras dos membros, região lombosacra. Ele só sabe isso, ele sabe que ele tem na pele. Ele não suspeita que o intestino também esteja acometido, mas a doença começou ali, o processo fisiopatológico começou ali. Então, vou repetir, 25% dos pacientes que têm doença celíaca terão dermatite herpetiforme. Todo mundo que tem dermatite herpetiforme tem algum comprometimento intestinal, é o que está aqui, né? Então, dermatite herpetiforme é uma manifestação cutânea da doença celíaca e a maioria dos pacientes com dermatite herpetiforme tem alterações intestinais, enteropatia, relacionadas à doença celíaca, mesmo que não apresentem sintomas gastrointestinais. Se você tem alguém na sua família que tem dermatite herpetiforme ou que tem doença celíaca, você tem um risco aumentado para ter dermatite herpetiforme e ou doença celíaca. Prevalência alta no norte da Europa, rara na Ásia, rara entre os afro-americanos e tem alguma associação com HLAs, DQ2 e DQ8. A gente já discutiu essa questão dos HLAs que a gente não usa tanto na dermatologia, né, para o diagnóstico das nossas doenças. Então, doença celíaca ocorre em 1% da população mundial, 25% destes terão dermatite herpetiforme. Então, a dieta, veja só o texto que veio do Belda, do nosso livrão, da nossa Bíblia na dermatologia. Vou me dar a liberdade aqui de ler. A dermatite herpetiforme e a doença celíaca. Na dermatite herpetiforme e na doença celíaca, dieta com glúten em indivíduos geneticamente predispostos leva à produção de anticorpo IgA. Então, assim, você precisa ser geneticamente predisposto. Não é em todo mundo que a exclusão do glúten da dieta vai trazer algum benefício. Não é isto, né? É que
acho que é até uma coisa que tem origem na religião, né? De dietas, excluir um determinado alimento, é a carne de porco, é isto, é aquilo, na sexta-feira de tal mês não pode comer carne vermelha, só pode comer peixe. O ser humano é muito permeável, né? A essas purgações através de jejum, de exclusão de alguma coisa da dieta. Então sempre tem alguma dieta aí da moda. Não pode comer a clara, ou não pode comer a gema, ou tem que evitar a lactose, ou tem que evitar o glúten. Sempre tem alguma coisa assim, e a pessoa acha que se fizer isso, a vida dela vai mudar, né? Vai resolver tudo, vai resolver o intestino, a depressão, a impotência, a unha encravada. Não é assim, né? As pessoas, elas são muito susceptíveis. Estou gravando essas aulas aqui, inclusive num momento em que saiu o resultado do ENAD, né, mostrando que 1 de cada 3 médicos se formam sem condições de exercer a medicina, né? Imagina como se fosse 1 de cada 3 motoristas não poderiam dirigir. Você pega aí o seu Uber e 1 de cada 3 motoristas, 1 de cada 3 não pode dirigir. É o caos, né? E aí, na verdade, esse médico que não tem uma boa formação tem o canto da sereia, né? Ele vai falar para você que você deve evitar o glúten, que seus problemas serão resolvidos. Como você está vendo aqui, a gente está falando com seriedade, né? E não é isto que acontece. Evitar o glúten serve para quem tem doença celíaca, para quem tem dermatite herpetiforme, e não para o grosso da população. 1% da população mundial tem doença celíaca, 25% desses terão dermatite herpetiforme. Então é um percentual bem pequeno de pacientes que de fato devem evitar o glúten. Ao ingerir o glúten, tem um peptídeo ali, a gliadina, né, que vai se desprender do glúten. Essa gliadina vai se ligar em enzimas que estão presentes ali no seu intestino. E esse complexo, né, transglutaminase, que é a enzima do seu aparelho digestivo, mais gliadina, este complexo é antigênico. Você vai fazer anticorpo contra isto. Então, você vai fazer anticorpo contra a transglutaminase do seu intestino ligada na gliadina. Esse anticorpo cai na circulação e acaba reagindo contra a transglutaminase que você tem na pele. Por isso existe então uma forte ligação entre o acometimento intestinal e o acometimento da pele, né? A gente tem alguns alvos dessa agressão autoimune mediada por IgA. Transglutaminase do tipo 2, que é o principal antígeno da doença celíaca. Endomísio, que é a membrana que envolve os músculos do intestino. Anticorpo antigliadina, como eu disse, é o peptídeo que vem ali do trigo, centeio, e que você tem essa gliadina com um papel importante, né, se ligando na transglutaminase, aí você tem anticorpo antitransglutaminase, antigliadina, antiendomísio, que é o músculo do intestino, e você depois acaba desenvolvendo anticorpo antitransglutaminase da pele, transglutaminase 3. Essa daqui é uma ilustração da Bolonha, né, que mostra exatamente isso. A gliadina proveniente do trigo, né, atravessa a mucosa intestinal, se liga na transglutaminase do tipo 2 e você faz anticorpo contra isso. Transglutaminase ligada à gliadina. Você tem a apresentação desse antígeno, né, e produção de mediadores de resposta TH1 com destruição da mucosa, né, com agressão intestinal, e resposta TH2, produção de anticorpo contra essa estrutura, transglutaminase tipo 2 e gliadina. E esse anticorpo é capaz de reagir contra a transglutaminase que está presente na pele, né? Então existe uma relação bastante elucidada entre o comprometimento intestinal e o comprometimento da pele. Na pele, o que você vai ter? Erupção papulopruriginosa, culminando com o surgimento de vesículas decorrentes do processo inflamatório, superfícies extensoras dos membros superiores e inferiores, implantação do cabelo, dorso superior, região lombosacra, né? A parte gastrointestinal, propriamente dita, no paciente da dermatite herpetiforme, é pouco frequente. Mas, se você fosse lá e fizesse uma biópsia do intestino, você encontraria em ao menos 75% dos pacientes uma atrofia da mucosa. Então, o exame anatomopatológico do intestino do paciente com dermatite herpetiforme mostra sim um acometimento que pode ser subclínico, mas o acometimento está lá, né? Os outros 25% podem não ter uma atrofia, mas tem alguma alteração. Então, veja só, você que tem dermatite herpetiforme pode não ter clinicamente o acometimento intestinal,
mas certamente você tem o acometimento visível no exame anatomopatológico. Resulta esse acometimento intestinal em uma síndrome desabsortiva. Então você pode ter consumpção, você pode ter osteopenia, osteoporose, alterações dentárias, infertilidade, aborto, anemia, uma série de situações associadas. Você pode ter associação com outras doenças autoimunes, como as colagenoses. Você pode ter associação com sarcoidose, com vitiligo, com alopecia areata, né? Com anemia perniciosa, né? Como a afecção coça e tem pápulas, escabiose, por exemplo, é um diagnóstico diferencial. Quando o médico que está no pronto-socorro, né, às vezes um médico com menor experiência atende alguém que está se coçando, sempre acha que é escabiose. Então essa daqui é uma das doenças que acaba sofrendo com essa primeira hipótese diagnóstica formulada pelo médico menos experiente, de que aquela coceira ali é escabiose, sarna, né? Então, escabiose é um diagnóstico diferencial importante. As dermatites eczematosas. Eu já tive paciente tomando Dapsona, que é o tratamento da dermatite herpetiforme, quando na realidade ela tinha um quadro eczematoso por cosmético, né? Não era dermatite herpetiforme. Mas a pessoa que atendeu a paciente, pela localização das lesões, tinha inclusive lombosacra, achava que era dermatite herpetiforme e já prescreveu Dapsona, sem biopsiar. Eu fui lá e biopsiei, nenhum achado compatível com dermatite herpetiforme, tirei a Dapsona, encaminhei para um bom alergista e aí a gente chegou à conclusão de que era alergia de cosméticos, em geral, né? Shampoo, sabonete, amaciante, essas coisas todas. Então, lembrar, né? Diagnóstico diferencial com escabiose, eczema, dermatite por IgA linear, que a gente viu em outra aula, pemphigoide bolhoso, que coça, pemphigoide bolhoso coça, né? Então, aqui o quadro de dermatite herpetiforme, começando inclusive a vesicular, escoriado porque coça, vesículas vistas em proximidade, né? Aqui parece um quadro de varicela, porque você teria um polimorfismo lesional regional, né? Algumas crostas, algumas lesões papulosas, algumas lesões vesiculosas, varicela, coça, só que isso daqui é um quadro que vai se arrastar, né? Não é um quadro que vai durar poucos dias, semanas. Então, escoriado, aqui também no cotovelo, uma localização bem típica, região lombosacra, localização típica. Diagnóstico, biópsia, mostrando os microabscessos de Pierardi, com D mudo no fim, né, que são os microabscessos ricos em neutrófilos, na papila dérmica, né, ali na pontinha da papila dérmica. Clivagem dermoepidérmica e um acúmulo de neutrófilos na papila dérmica. Na imunofluorescência, depósito granuloso na papila dérmica de IgA. Aí você pode, inclusive, do ponto de vista sorológico, pensar, sim, qual é o anticorpo mais específico e mais sensível? Específico e sensível, né? Então, ele está presente e ele tem uma forte relação com a doença. É o antiendomísio. Sensibilidade e especificidade superiores a 90%. Existem os outros anticorpos, antitransglutaminase, antigliadina, mas o antiendomísio, que faz no Fleury, este tem uma alta especificidade, alta sensibilidade. Vejam, para quem está pegando esta aula aqui, não viu as outras, a gente discutiu que, às vezes, o livro, o artigo científico, fala de algum exame assim do além, que você não vai conseguir fazer no dia a dia. Então, toda vez que eu leio o livro-texto e vejo lá a proposta de se realizar um determinado exame, eu vou no site do Fleury e vejo se tem no Fleury, sem nenhum conflito de interesse. Porque se tiver em algum lugar aqui no Brasil, vai ser no Fleury. Fleury é o laboratório para você fazer os seus exames, né? Então, aqui o Fleury faz anticorpo antiendomísio IgA. ELISA, a gente não vai conseguir fazer. Veja só, o anticorpo antiendomísio é dosado por imunofluorescência indireta, tá? Então, ELISA a gente não vai conseguir fazer, não faz parte aí do nosso dia a dia, né? Biochip é para você ver o soro do paciente contra qual antígeno reage. A gente já viu essa tecnologia aí do biochip, que é uma plaquinha que tem vários substratos, né? A gente já viu quando a gente falou de outras doenças bolhosas. Se você não conseguir fazer a biópsia de uma vesícula intacta, você faz perilesional, uma área eritematosa, e pode ser que você veja ali os neutrófilos acumulados na papila dérmica, né? Se você conseguir vesícula, perfeito. Clivagem dermoepidérmica. Muito bom. Aqui a gente tem então a clivagem dermoepidérmica, rica em neutrófilos, né?
e a imunofluorescência direta vai ter este depósito aqui de imunoglobulina na papila dérmica. Então, lembrar do anticorpo antiendomísio, ele é importante para nós. Além de pedir IgA, antiendomísio, antigliadina, antitransglutaminase, vale a pena fazer IgG também contra esses mesmos antígenos, porque 10% dos pacientes de doença celíaca, de dermatite herpetiforme, tem uma deficiência de IgA. E aí a sorologia, se você pedir só IgA contra os antígenos, pode vir negativa. Então pede IgA e IgG, antiendomísio, antitransglutaminase e antigliadina. Lembrando que o antiendomísio é o mais específico e o mais sensível. Tratamento com sulfona, evitação de glúten. E lembrando que a evitação do glúten, inclusive, evita ou reduz a incidência de linfoma inclusive do trato gastrointestinal. Muito bom, com isso a gente encerra a dermatite herpetiforme.